Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero chamar o pastor Alcenísio neste momento. Boa noite a todos. Graças a Deus, paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito bom nós podermos estar aqui reunidos nesta quarta-feira para juntos nós estarmos adorando a Deus, né? Este é o propósito, a razão para a qual Deus nos criou, é adorar o Senhor. E é bom quando nós podemos desfrutar da comunhão dos santos, quando nós podemos também nos alimentar da palavra de Deus e também podemos estar compartilhando os nossos motivos de oração e orando uns pelos outros. E nesta noite, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, e você pode estar colocando o seu motivo de oração, que nós vamos estar orando. Os irmãos eles vão estar aí observando os motivos de oração para a gente, depois desse período da palavra, nós estarmos então orando e dessa forma a gente possa manter uma certa, estabelecer, digamos, uma interação. Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos sobre as 5 solas, as 5 solas da reforma. E na verdade a gente tem proposto aqui nas quartas-feiras estarmos elaborando algumas mensagens temáticas, né? E cada irmão, membro da igreja, que desejar indicar algum tema, a gente pode estar trabalhando esse tema. E o Júnior, ele sugeriu que nós estivéssemos nas quartas-feiras, né, tratando sobre essas chamadas 5 solas da reforma, né? E foi uma sugestão muito interessante e desafiadora, né? Porque é um tema bastante relevante, né? As 5 solas da reforma, e por isso a gente está aceitando aí esse desafio. E eu creio que vai ser muito, mas muito abençoador, vai ser muito edificador para todos nós, né? E eu estou usando, não sei como ponto de partida, um livrinho do pastor Renato Vargens, né? Cujo título é Reforma Agora, o antídoto para a confusão evangélica no Brasil. E eu gostaria de recomendar a leitura desse livro, né, para quem se interessar, para quem gosta de leitura. É uma leitura muito legal, muito interessante desse texto aqui. A gente vai usar algumas coisas, né, alguns textos, algumas ideias aqui do pastor Renato Vargens, né, aqui nos nossos estudos sobre as 5 solas, né? Então, a guisa de introdução e uma introdução geral, a gente não vai aprofundar, fazer uma introdução profunda, né, sobre a reforma protestante, porque não é também esse o momento, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é conhecer essas 5 solas da reforma, né, e trabalhar esses pontos doutrinários, né, dada a sua importância, e fazermos uma
texto bíblico, né? Mas essas 5 solas, como são chamadas, né? Elas foram os pilares, né? Ou os fundamentos da reforma protestante, né? E são 5 as solas, né? A sola, na verdade, é uma designação na língua latina, né? Em latim. Então nós temos sola escritura, que é somente as escrituras, né? A sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Solos Christus, somente o Cristo. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Então são esses 5 pontos, essas 5 doutrinas, o fundamento, a base da doutrinária da reforma protestante, né? E a reforma protestante ela foi um movimento iniciado no século XVI, talvez até no século XV. Algumas vozes começaram a se levantar contra todo o desvio doutrinário da então Igreja Romana naquele século, né? E outros homens piedosos também se levantaram contra, e eles ansiavam, eles desejavam um retorno para as Escrituras, né? Então, a reforma protestante do século XVI é um movimento onde Deus levantou homens piedosos com o desejo de voltar às origens do cristianismo, voltar ao cerne do cristianismo, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas, que nessa altura da história a igreja havia se desviado bastante. E Martinho Lutero, né, ele foi o propulsor desse movimento, principalmente quando ele fixou lá as suas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, né? Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, portanto já faz mais de 500 anos. E essas 95 teses que Martinho Lutero fixou lá no castelo de Wittenberg, essas teses elas condenavam, né, a prática da igreja, uma prática desvirtuada da Bíblia, né? Essas teses, né, então elas condenavam os desvios doutrinários da igreja. E tinha muitos, por exemplo, tinha a ideia de que o Papa tinha poder de perdoar pecados, né? Isso era então um desvio, porque nenhum homem, ninguém tem poder de perdoar pecado. O único homem que pode perdoar pecado é o homem Deus, Jesus Cristo, né? Mas nenhum outro homem na terra tem esse poder. E tinha também as chamadas indulgências, que na verdade era a venda desse perdão de pecado. Então, se você tivesse dinheiro, você poderia comprar o perdão do seu pecado próprio, o perdão do pecado dos seus familiares e até de quem já havia morrido, que possivelmente estava lá no purgatório, para liberar a pessoa do purgatório. Então, a reforma é um movimento que veio contradizer biblicamente todas essas práticas da igreja. Então, é um retorno, né? É uma volta aos princípios da palavra de Deus. E a partir então desses 5 pontos doutrinários, dessas 5 solas, como é tratada, como é chamada, a igreja ela vai voltar, ela vai passar a ter esses fundamentos bíblicos, né? Ela vai voltar
indispensáveis à saúde da igreja. O pastor Renato Vargas, ele fala que essas doutrinas, elas são doutrinas fundamentais e indispensáveis à saúde cristã. Então, em outras palavras, é o seguinte: se você é crente em Cristo Jesus, você crê em Jesus e você não crê nessas 5 solas, ou você desconhece, você vai ter algum problema, digamos, espiritual na sua maneira de expressar a sua fé, a sua vida cristã. Então, passado aí 500 anos, né, da Reforma, a igreja protestante do século XXI, especialmente aqui no Brasil, né, e o pastor Renato Vargas aborda esse assunto, né. Então, passado esses 500 anos, a igreja precisa retornar a esses princípios doutrinários. Se não houve um distanciamento, se não houve um desvio desses princípios, pelo menos ela deve voltar de vez em quando, né? Ela deve retomar, digamos assim, a esses princípios, para estar sempre relembrando. Por quê? Porque nós temos uma capacidade muito grande de esquecer as coisas, esquecer verdades que são fundamentais, né? Então, assim, a reforma, e os reformadores, eles afirmam isso, é um movimento que começou, né, e que deve continuar, né? A reforma começou no século XVI e deve continuar. Esse é um movimento que a igreja sempre tem que estar fazendo, que é um movimento de voltar, de ir para as Escrituras, porque, como eu disse, é muito fácil nos desviarmos, mesmo porque essa geração de crentes, essa geração moderna, vive muito ávida por novidades, né? Os crentes vivem correndo atrás de novidades e qualquer bobagem que é dita, eles seguem. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, né? A gente tem visto aí muitas aberrações, coisas realmente medonhas acontecendo nos arraiais evangélicos. Então nós precisamos voltar para as Escrituras, né? Urgentemente. Por isso é que o nosso primeiro estudo dessa série das 5 solas, né? E a primeira na lista das 5 solas é exatamente as Escrituras, só as Escrituras, somente a Bíblia, né? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 17, e nós vamos fazer uma rápida reflexão, uma explicação desse texto, na verdade, e depois a gente vai fazer algumas reflexões em relação à importância desse ponto, né? Sola as Escrituras, né? A importância da Bíblia na nossa fé, na nossa caminhada cristã. Então, o texto é Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 20. Amém? Você que está em casa pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao 20. E diz assim o texto. Deuteronômio é o 5º livro, né? O Pentateuco é o 5º livro ali da Bíblia na sequência do nosso cânon. Diz assim o texto: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a conquistares, e habitando nela disseres: designarei para mim um rei, como fazem todas as nações ao meu redor, certamente designarás como rei aquele que o Senhor
ti, não poderás escolher um estranho, um homem que não seja de teus irmãos, mas ele não poderá acumular cavalos para si, nem fará voltar o povo ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá num livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, para que seu coração não se encha de vaidade em relação aos seus irmãos, e não se afaste do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado e do reinado de seus filhos em Israel. Pois bem, aqui em Deuteronômio, é o livro que é a repetição da lei, Moisés estava ali prestes a passar a liderança, passar o cajado para Josué, o seu sucessor. Josué então iria introduzir o povo de Israel, depois da longa caminhada, dos 40 anos pelo deserto. Moisés então iria passar a liderança, ele mesmo não iria entrar na terra prometida, mas Josué iria realizar essa missão de atravessar o povo, o Rio Jordão, introduzir o povo na terra prometida. E aqui Moisés então está dando as últimas instruções para o povo. O povo já tinha toda aquela experiência, era uma geração nova que havia nascido no deserto. Então ele está repetindo a lei, e ao repetir a lei aqui a gente percebe que Moisés, ele faz aí uma previsão de um rei. Moisés prevê que Deus iria dar um rei para Israel, que Israel iria querer um rei como as outras nações. Isso vai acontecer em tempos mais futuros, séculos mais adiante. Depois lá do ministério lá de Samuel, que foi profeta, sacerdote, e juiz. Então, aqui é uma previsão de uma provisão do rei para Israel. E é interessante nessa passagem, para nossa compreensão do porquê sola escritura, do porquê só Bíblia, a gente vai entender isso aqui. Primeiro, Moisés aqui, versículo 15, diz que certamente designarás como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Designarás um dentre os teus irmãos. Então, há uma orientação de como seria feito, como seria realizada essa escolha do rei. Tinha que ser alguém, evidentemente, que fosse da descendência de Israel, que tivesse, digamos, mesmo sangue de Israel. Tem que ser um dentre os seus irmãos. E depois, na sequência do texto, versículos aqui 15, 16 e 17, a gente vai observar que ali tem algumas recomendações
recomendações, algumas instruções, melhor dizendo, daquilo que o rei não poderia fazer. E é dito no texto que o rei não poderia, versículo 16, não poderia acumular cavalos para si. Versículo 16, mas ele não poderá acumular cavalos para si. A ideia aqui é que o rei, cavalo, no contexto aqui, simboliza poder, significa força militar, força bélica. E o que Deus está dizendo aqui para esse futuro rei é que ele não deveria juntar, acumular cavalos, porque isso seria uma forma dele estar construindo um reinado com base numa força militar. E não era essa a proposta, né? Não era bem isso que Deus queria, não é o poder de um exército, de uma força militar que iria, manter esse reino de Israel. Então, há essa recomendação para que o rei, isso não quer dizer que ele não deveria ter um exército, né? Mas a ideia é para que não acumular, não achar que é pela força, né, de um exército poderoso que o reino é mantido. Não era isso que Deus queria que o rei entendesse, né? A segunda recomendação daquilo que o rei não poderia fazer era que ele não poderia fazer o povo voltar para o Egito, né? Ele não poderia fazer o povo retornar para o Egito. Por quê? Porque Deus já havia liberto o povo do Egito, né? E o Egito, em alguns contextos, ele sempre foi um reino que estava ali, não teve mais aquela opulência, aquele poder como tinha no período em que o povo de Israel estava cativo lá, né? Mas em tempos posteriores ele se mantinha ali entre uma nação poderosa e coisa e tal. Não era mais aquele reino opulento, mas ainda tinha lá a sua fama, né? E Israel muitas vezes foi tentado a buscar ajuda, Israel, e ajuda do Egito, e isso é algo terrível, porque Deus estabeleceu que o rei não deveria fazer isso. E se você fizer uma leitura lá de 1 Reis e 2 Reis, 1º e 2º livro de Reis, né, que tem a narrativa ali da história dos reis de Israel e depois do reino dividido, o reino do norte, o reino do sul, você vai ver que os reis de Israel, na sua grande maioria, eles, na hora do aperto, eles buscavam fazer aliança com outras nações e, em alguns casos, buscavam ajuda do Egito. E os profetas sempre pegaram muito pesado, porque eles estavam quebrando a aliança. Isso aqui é um requisito, isso aqui é uma recomendação de Deus, é uma orientação da palavra de Deus que não poderia ser desprezada, e muitos desprezaram, né? E a história a gente sabe, o final da história a gente sabe. O bom de nós termos a Bíblia é que a gente tem o começo, o meio e o fim da história, inclusive da nossa própria história. Nós podemos captar tanto o começo, o meio e o fim. Então tinha essa recomendação, né? Porque é aquela coisa de você fazer uma aliança com uma nação, né, que tem um exército razoavelmente forte. Isso vai dar o quê? Segurança política, né? Algo que Israel valorizou mais do que as promessas de Deus. Nós falamos na nossa mensagem da semana passada, de temer ao Senhor,
e citamos o texto que o apóstolo Pedro cita lá do profeta Isaías, no capítulo 8, quando o Israel, o reino de Judá, estava sendo ameaçado, né, por Senaqueribe, o rei assírio, que era uma nação no momento poderosíssima. E Ezequias, o rei Ezequias, ele confiou em Deus, ele confiou na promessa de Deus e teve uma vitória. Aliás, Deus deu uma vitória tremenda, dizimou todo aquele exército dos assírios. Então, o papel de Israel não era confiar no Egito, não era buscar força e apoio no Egito, que muitas vezes os profetas chamam de cana quebrada, porque não valia nada, né? Então, mas o que Israel queria? Queria segurança política, valorizava mais essa segurança política do que as promessas de Deus, e por isso recorreu ao Egito várias e várias vezes para ajudá-lo. Então nós vimos aqui que o rei não poderia acumular cavalos, o rei não poderia fazer o povo voltar para Israel, aliás, para o Egito, e também não poderia tomar, versículo 17, para si muitas mulheres, muitas esposas, né? Aí nesse requisito aí Salomão extrapolou, né? O problema aí não era nem a devassidão sexual, né, do Salomão, né? O problema é que essas mulheres, esses casamentos, na verdade, eles eram alianças políticas, né? Você acha que Salomão casou lá com a filha do faraó por quê? Questões políticas, relações internacionais, né? E aí ele acabou extrapolando, e Deus já havia falado, advertido a respeito desse perigo, que essas mulheres poderiam desviar o coração dele do Senhor, e foi o que aconteceu. Então, esses casamentos dos reis eram alianças políticas, e isso poderia levar o rei, quanto mais mulheres tivesse de outros povos, de outras nações, mais segurança nas fronteiras, digamos assim, esse rei teria, né? E além do que, teria uma aprovação social, digamos assim. O cara é rei, aí ele casa com a filha do rei lá no país vizinho, então ele vai ficar bom na foto daquele país, afinal de contas, né? O rei daquela nação vizinha é sogro dele, ele é gêmeo, ele tem todo aquele lance, né? Mas aqui a gente vê uma recomendação que os reis não observaram, especialmente Salomão. A gente fala de Salomão porque realmente ele extrapolou bastante essa recomendação da palavra de Deus, né? E finalmente o texto fala, né, para que o rei também não acumulasse, no versículo 17, a parte final do versículo 17, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Essa é uma outra recomendação. O rei não deveria estar acumulando grande quantidade de prata e de ouro. Por quê? Porque essas coisas, elas não são neutras. O Senhor Jesus, ele diz que não se pode servir a dois senhores. E a riqueza, o dinheiro, às vezes acabam tomando esse lugar de Deus no coração das pessoas, né? Então, Jesus mostra que não tem como servir a Deus e ao dinheiro, que Jesus chama de mamon, né? O que a gente, como servo de Deus, e especialmente o rei, deveria fazer entronizar Deus. Deus é que deve ser o maior e melhor e mais valioso tesouro, né? As pessoas que acabam
indo muito atrás das riquezas, a Bíblia fala, acaba se desviando. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Então, mas as pessoas querem, por quê? Querem dinheiro, querem riqueza, porque isso mostra, isso dá uma certa segurança, dá uma certa liberdade, isso traz prestígio, poder. Só que aí vem a idolatria também. Então, observa aí, aqui tem 4 proibições daquilo que o rei não poderia fazer. E essas proibições têm a ver com poder, falsa segurança, desejo de aprovação social, que era o que era feito por meio dos casamentos, e busca pela riqueza, que acaba se tornando falsos deuses, acaba se tornando objeto de adoração. E a gente vai ver que os reis incorreram, se não todos, a maioria incorreram nesse erro, quebraram esses mandamentos da aliança. Mas, a partir do versículo 18, aí a gente vai ter umas ordens mais positivas, que são negativas, daquilo que não deve fazer. Agora a gente vai ter algumas orientações positivas, daquilo que o rei deveria fazer. E o que ele tinha que fazer? Versículo 18 fala assim: quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei. Se fosse hoje, seria falar: toma, essa aqui é uma cópia da Bíblia, um exemplar da Bíblia para você reinar. Isso aqui é seu, pessoal. Você vai ver isso aqui todo dia. É isso que o crente deveria fazer e não faz. Não faz. E essa é a recomendação: faça uma cópia dessa. O rei, digamos assim, ele tinha que ter uma Bíblia lá no seu criado mudo, ou no lado do trono dele, onde ele assentava para reinar. Então, Deus oferece 3 razões para essa prioridade do rei, de ter a palavra de Deus, de ter uma cópia do livro da lei. A razão disso, a razão dessa prioridade, a primeira razão é que o rei, olha só no versículo 19, ele, o rei no caso, o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida. Aí essa parte: para que aprenda a temer o Senhor. Então, a razão do rei ter uma cópia da lei é aprender a temer ao Senhor. A razão, meus irmãos e irmãs aqui presentes, quem está nos ouvindo agora, a razão de nós lermos a Bíblia é aprendermos a temer ao Senhor, reverenciar o Senhor, como nós vimos no domingo passado, Essa é a razão principal. O nosso coração é um coração corrupto, é um coração que pende para o mal. Tanto é que o salmista ele ora: Senhor, inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Por quê? Porque o nosso coração ele pende para a cobiça. E nós precisamos estar lendo a palavra, meditando a palavra. Então essa é a primeira razão do porquê sola Escritura, do porquê só a Bíblia. É para a gente aprender
a temer ao Senhor. A segunda razão está no texto aqui também, né? Fala assim, e aguardar todas as palavras dessas leis e estatutos para cumprir, para que o seu coração não se enche de vaidade em relação aos seus irmãos. Então a segunda razão é para que, isso aqui fala do coração, para que o rei não se ensoberbecesse, né? Para que o seu coração não se encha de vaidade. Então, a segunda razão do rei ter uma cópia própria da lei era para o coração dele não se ensoberbecer, para ele não achar que é o cara, para ele não achar que ele é o melhor do que os outros. E essa também é a razão para cada um de nós lermos a Bíblia e não ficar achando que nós somos alguma coisa, que nós somos melhor do que o outro. Somos nada. Né? E a terceira razão, que é um desdobramento, né? Uma coisa vai dando sequência à outra, é para que ele não se desviasse dos caminhos de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, que é o que o texto diz aqui, né? E não se afaste do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda. O crente tem que ter retidão, a retidão da palavra de Deus. Ele não pode ficar arrumando jeitinho, nem para um lado nem para o outro, né? Então essas são as razões pelas quais o rei deveria ter um manual, um exemplar da lei com ele, né? Para ele aprender a temer a Deus, para ele não ser protegido de se considerar melhor do que os seus irmãos, né? E para que ele não se desviasse dos caminhos do Senhor. O Salmo de número 1, né? O segundo versículo fala que a pessoa justa, ela tem o seu prazer, o seu deleite. Vamos só dar uma olhadinha nesse Salmo de número 1, que fala que bem-aventurado aqueles que não andam, né, segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Na minha versão fala assim, Salmo 1, versículo 2: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Medita dia e noite. É preciso, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, para que a gente conhecer o Deus que nós servimos, né? Essa meditação das escrituras de forma sistemática e contínua, ela vai fazendo com que a gente pense os pensamentos de Deus. Ela vai fazendo com que os pensamentos de Deus ocupem a nossa mente, o nosso coração. Glória a Deus. E assim, nós não somos o que nós pensamos ser, mas nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Tem esse livrinho aqui, que eu comecei a ler, é um autor brasileiro, J.B. Carvalho. O nome desse livro é Metanoia, e a segunda parte do nome do livro é A Chave Sexualmente. Ele é um pouquinho assim, tem que ter com um certo cuidado, né? Mas ele trata dessa questão da nossa mente. Ele usa muitas citações de psicólogos e coisa e tal, mas meio psicologizado. Mas faz sentido
no seu coração. Então, a nossa mente ela precisa ser moldada pela palavra de Deus, né? Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, texto também bastante conhecido, ele fala: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele fala assim: não vos amudeis ou conformeis a este mundo, a este esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo diz aqui na carta aos Romanos que os crentes lá de Roma eles devem ser transformados pela renovação da mente deles. E a nossa mente só vai ser transformada pela palavra de Deus. Então é por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, separar tempo para ler a palavra de Deus. Você precisa fazer isso. E não adianta você achar e esperar que você, quando tiver tempo, você vai fazer isso. Não vai ter tempo se você não colocar isso como prioridade. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão prioritária que o próprio Deus chega a dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Amém. A palavra de Deus ela é mais importante do que o próprio alimento físico. Aleluia. O homem não vive, o ser humano não vive só de pão, mas da palavra que procede da boca de Deus. Amém. E se a gente der uma lida lá em Mateus capítulo 4, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele aprendeu essa lição quando ele foi tentado por Satanás lá no deserto. Depois de 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, diz o texto que Jesus teve fome, e era natural que tivesse mesmo. E o que Satanás disse? Se tu és filho de Deus, transforma-me essas pedras em pães. E Jesus respondeu exatamente isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós falamos de sola escritura, nós não estamos falando de uma coisa que é uma doutrina dos reformadores lá no século XVI e que aquilo ficou para trás e não tem valor. Esse é o cerne da nossa fé. As Escrituras, e é as Escrituras sagradas que estabelecem o que é o Evangelho. É através das Escrituras que as pessoas são chamadas para voltar ao Evangelho. É através da palavra que o povo de Deus é transformado. Então, infelizmente, nós, crentes dessa geração, não valorizamos a palavra de Deus. Houve tempo, décadas, não muitas atrás, que os crentes eram chamados o povo do livro. Por quê? Porque as pessoas, era comum nos domingos você encontrar famílias inteiras indo em direção à igreja, levando, carregando Bíblia, cada um levando a sua Bíblia. Amém. Hoje você não vê o crente nem trazer Bíblia para o culto. Celular. Às vezes o celular, o aplicativo, né? E aí tem todas aquelas notificações que
já desvia a atenção. A Bíblia, olha só, para o rei, a recomendação é o rei ter o livro, uma cópia dele. Eu tenho que ter a minha Bíblia, aquela que eu leio, aquela que eu marco, aquela que eu rabisco, aquela que eu sei mais ou menos encontrar os textos. Eu preciso disso. Não é qualquer uma. Eu tenho que ter a minha Bíblia. A minha Bíblia. É a minha Bíblia. Então, infelizmente, raramente, os crentes estão lendo e meditando na palavra de Deus. O autor aqui, o Renato Vargas, ele diz que estudos que foram... Esse livro aqui ele foi publicado em 2013, pela editora Fiel. E ele diz aqui no livro que a Aba Press, que é uma editora, juntamente com a Sociedade Bíblica Ibero-Americana, realizou um estudo, uma pesquisa, e nessa pesquisa ficou constatado que 50,68% dos pastores e líderes de igrejas nunca leram a Bíblia inteira uma única vez na vida sequer. É terrível. Ou seja, mais da metade dos pastores. Já sabe o que é isso? Mais da metade de cada grupo de 10 pastores, 5 nunca leram a Bíblia. Isso é terrível. Não é à toa, né? Que a gente está vendo toda essa balbúrdia aí, essas coisas que você fica assim meio pasmo quando vê, né? Então, contra todo esse fracasso, né, Deuteronômio 17, o texto que nós lemos, ele continua ali como um baluarte, digamos assim, né? Esses 7 versículos de Deuteronômio 17, né? Se eles fossem obedecidos pelos reis de Israel, a história do Antigo Testamento seria diferente. Sabia? Se esses reis tivessem obedecido, os reis de Israel tivessem obedecido só aqueles 7 versículos ali, só aqueles 7 versículos de Deuteronômio, a história do Antigo Testamento com certeza seria diferente. Então, as Escrituras, e somente as Escrituras, nós batistas, nós temos isso como princípio, e todo batista deve saber disso, e não somente saber, mas entender e viver isso, né? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática cristã. O pastor Renato Vargas, ele diz o seguinte, abre aspas: acredito que mais do que nunca a Igreja Evangélica Brasileira deva refletir sobre a relevância da Palavra de Deus, além de fazer do seu púlpito um lugar de fundamentação da sã doutrina. Se o princípio da sola Escritura for bem compreendido, a Igreja terá condições de resgatar as preciosas doutrinas ensinadas por Jesus, pregadas pelos apóstolos, defendidas pelos pais da igreja e resgatadas pelos reformadores. Fecha aspas. Então, quando nós dizemos que somente a Bíblia, só a Escritura, nós estamos afirmando algumas verdades a respeito da Bíblia. Nós estamos falando da suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para que eu conheça
esse plano de salvação de Deus. Eu não preciso de nada extra, nada além da Bíblia para conhecer a vontade, o plano, a direção de Deus para a minha vida. É por meio da Bíblia que nós devemos conduzir as nossas vidas, nós tomarmos nossas decisões, fazermos nossas escolhas. É somente a Bíblia que pode nos alimentar espiritualmente. Amém. Somente a Bíblia que pode dar esperança em preencher o vazio existencial do coração de um pecador. É a Bíblia que revela o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus Salvador. É a Bíblia que mostra o amor desse Deus para com suas criaturas. Então, a Bíblia, ela é autoridade sobre a minha vida. Aleluia. Autoridade. O que o pastor fala, se não tiver embasado nas Escrituras, tem que ser descartado como lixo. Ou que qualquer um outro diz, se não tiver fundamentado nas Escrituras, tem que ser descartado como lixo, porque é lixo. Então, a Bíblia, ela é superior à igreja. A Bíblia é superior à tradição da igreja. A Bíblia é superior a qualquer hierarquia denominacional. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Por isso que a gente precisa. Por que nós temos crentes fracos? Porque não estão interessados em ler a Bíblia. Não estão interessados em estudar a Bíblia. Nós temos a escola bíblica, que é, ao meu ver, a melhor organização de uma igreja local para o ensino das Escrituras. Mas as pessoas não vêm, os irmãos não vêm, não participam. Como que vai aprender? Como que vai resguardar o coração de não se desviar? Não tem como. Simplesmente não tem como. Se você não lê a Bíblia, se você não se reúne para estudar a Bíblia, se você não medita na palavra de Deus, o que vai esperar? Você vai ser chafurdado mesmo no engodo do diabo. Não há esperança. Não tem como. Você vai ser enganado. E o que mais existe hoje é enganação, é mentira. Tanto é que o termo para isso aí agora são as chamadas fake news, que são notícias fraudulentas, mentirosas. E está assim, não tem como. A menos que você encharque a sua mente da palavra de Deus, você será enganado, porque esse mundo é um mundo de mentira. Então, a autoridade da Bíblia é superior a qualquer coisa. No meio desse mundo de mentira que nós vivemos, mentira de toda sorte, nós encontramos alento, nós encontramos conforto, nós encontramos ânimo para enfrentarmos as nossas lutas do dia a dia. É na palavra, é meditando na palavra de Deus, que a nossa esperança é renovada, que a nossa fé é aquecida. É por meio da leitura da Bíblia. Através da Bíblia, Deus fala conosco. Deus fala conosco. E o crente tem essa liberdade de ler a Bíblia, de orar a Deus, deixar Deus falar através da revelação bíblica. Então, eu quero encerrar, por causa do nosso tempo, com uma fala do pastor Renato Vargas, que ele diz assim, abre aspas, a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para nossa salvação do pecado.
o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Nenhum credo, concílio ou indivíduo tem o poder de constranger a consciência do crente em Jesus, contrariando aquilo que está exposto na Bíblia. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, nos ajude, coloque em nós fome, desejo da palavra de Deus, né? Como diz o apóstolo Pedro, que possamos desejar ardentemente, como crianças, o puro leite, o leite genuíno, o puro leite espiritual, para que nós possamos crescer. Amém? Nós vamos estar orando agora, né? E em seguida nós estaremos aqui orando pelos seus motivos de oração, pelo que você compartilhou ali, né? O irmão André está anotando ali. Nós estaremos orando pelos seus motivos de oração aqui, tá? Mas nós vamos encerrar esse momento da transmissão com uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, a Deus, porque o Senhor não deixou, Deus, de nos dar testemunho de si mesmo, Pai. Ao longo da história, ainda que nós, humanos, tenhamos nos rebelado, tenhamos nos desviado da presença do Senhor, tornando-nos inimigos, rebeldes do Senhor, ó Deus, o Senhor não nos deixou de revelar, de se manifestar a nós por meio da Tua palavra. E nós agradecemos ao Senhor, porque na Tua sabedoria infinita, no Teu conhecimento infinito, no Teu amor e por pura graça, aprove o Senhor nos deixar a revelação do Senhor de forma escrita, de maneira, ó Deus, que as nossas mentes vacilantes não pudessem, ó Deus, se esquecer, mas sempre ter um documento escrito ao qual podemos voltar e reler, meditar, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra e tem nos dado também do Teu Espírito, que é o autor, ó Deus, por excelência da Tua palavra, que nos ajuda, que ilumina a nossa mente e o nosso coração para compreender as coisas do Senhor. Deus nos perdoe a nós aqui, Igreja de Tubarão, PIB de Tubarão, perdoe-nos, ó Deus, pela nossa negligência, pela nossa indolência, Senhor, pela nossa preguiça. Tenha misericórdia de nós. Mas perdoa, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. E não somente a nós, mas como o Teu povo de um modo geral, a Tua igreja aqui no Brasil, ó Deus. Pai, nós sabemos que o avivamento só virá, Senhor, quando de fato nós nos voltarmos para o Senhor em adoração, em quebrantamento, em arrependimento. E isso só acontecerá, Deus, se nós voltarmos para a Tua palavra, deixarmos, ó Deus, que a palavra do Senhor ministre ao nosso coração. Deus, nós te pedimos, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa inclinar o nosso coração para os testemunhos do Senhor, não para a cobiça. Deus, ajuda-nos, ó Pai, e abra, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoe cada ó Deus, que está aqui. Abençoe cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, ó Deus, que o Teu Espírito possa colocar no coração de cada um que ouviu essa palavra, Deus, o desejo de buscar ao Senhor na Tua palavra, que o Senhor possa se revelar a elas, revelar, ó Deus, descortinar Jesus Cristo em glória, ó Deus, para que, ó Deus, tendo, ó Deus, os seus olhos abertos, possam crer e serem salvos, ó Deus, por intermédio de Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vamos